Bom, boa noite a todos. Como ele falou, meu nome é João, tá? A minha formação básica é na medicina. Depois eu fui me especializar numa área chamada psiquiatria. Dentro da psiquiatria me especializei numa área que é de dependentes químicos, né, de álcool e outras drogas. E também dentro da própria psiquiatria existe a psicoterapia, né, que é uma maneira de poder fazer uma terapia psicológica que não usa remédios. O remédio ajuda, mas não resolve a vida das pessoas. O remédio ajuda as pessoas a entender o que eu estou falando com ela, trazê-la de volta para a realidade. E uma coisa que é importante dentro do nosso contexto terapêutico ou psiquiátrico, ou psicológico, ou que o pessoal chama de saúde mental, é também falar sobre o que nós chamamos de espiritualidade. Então, o ser humano, a gente separa ele por pedacinhos apenas para fins didáticos ou de compreensão. É um ser biológico, principalmente quando ele está encarnado, né? Biológico, psicológico, social e espiritual. E mesmo que ele não creia, ou não entenda, ou não saiba, ele também está inserido no contexto espírita, que é o fenômeno, né, de comunicação entre os desencarnados com os encarnados. Eu diria que estar encarnado é um regime de exceção, né, porque a grande origem nossa é a vida espiritual. Então nós já estamos vivendo a vida espiritual, porém, num regime de exceção da encarnação, que pode durar em torno de uns 100 anos, aqui no planeta Terra, da maneira que a gente entende que uma encarnação dentro do nosso contexto de consciência, porque deve existir outras maneiras de encarnar em outras galáxias, de outras maneiras, de outros métodos e sistemas de evolução. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu posso ter um paciente que chega comigo com uma doença grave, que não tem cura, né? E isso não elimina a perspectiva de vida dele. Prejudica também não, mas altera, né? Traz dificuldades, tanto o transtorno de doença física como ou de doença mental, né? Eu digo inclusive que todas as doenças são psíquicas, todas, né? Sem exceção. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu comentei com a professora sobre isso, que eu então perguntei para ela se verme, né, lombriga é psicológico? Lombriga a pessoa põe para fora, não põe? Ou ela vomita, ou ela evacua. Como é que isso é psicológico? E ela me explicou. Se essa pessoa estivesse bem, ela teria lavado melhor as mãos antes de comer, teria escolhido melhor o que comia, e talvez nem verme ela pegaria. Então tudo começa com a nossa saúde mental. E tem a ver com a nossa saúde espiritual. Então, quando eu recebo um paciente, claro que eu tenho que fazer o diagnóstico biológico, o diagnóstico psicológico e o diagnóstico social, mas eu também faço o diagnóstico espiritual. E aí que as pessoas me confundem um pouco. Quer dizer, elas se confundem, eu não fico confuso, mas elas se confundem, porque elas às vezes vão no meu consultório e falam assim: eu vim aqui porque o senhor é médico espírita. Eu falei: não, eu sou médico e espírita, né? Eu tenho a minha maneira de ligar a Deus foi concebida através do espiritismo, mas aqui no meu consultório eu sou médico. Mas o senhor não fica vendo espírito aqui? Sim, todos os encarnados eu vejo ele perfeitamente, converso com eles perfeitamente. Aliás, uma curiosidade, não sei se eu já contei para vocês, a primeira vez que eu vi um espírito, né, desencarnado, né, eu chamei a polícia, porque eu achei que ele era um doente mental. Estava no meio da rua, lá eu estava indo para a faculdade dar aula, eu vi ele no meio da rua, seminu, fazendo gestos obscenos. Como o pessoal lá da polícia de São Paulo já me conhece, eu falei: olha, é do Copom, aqui é o Tenente Navajas, tem um 13, 13 é o código do doente mental, tem um 13 aqui na avenida, esqueci o nome daquela avenida grande que tem lá, Interlagos, né? E está assim, assado, cozido e frito. Ele escrevia aonde ele estava, roupa ele quase não tinha, né? Vai ser difícil achar, né? Um cara seminu, com gestos obscenos, em frente a uma banca de jornal, na altura do número tal da Avenida Interlagos. Passou um tempo, cheguei na faculdade, o pessoal do Copom me ligou e falou: tenente, me confirma o endereço. Depois é que eu me soquei, aquele cara não era real. Porque, vocês vão entender por quê. Eu estava parado uma avenida que tem uma ilha, né? Ele estava do outro lado, eu estava deste lado, o sol aqui batendo no rosto dele,
E eu com o meu carro, janela fechada e com aquele insufilme. Não tinha como ele ver que eu estava olhando para ele, tinha? E ele me encarava do outro lado da rua. Fazendo gestos obscenos para mim. Depois eu que me contei, como é que ele sabia que eu estava olhando para ele? Né? E aí eu chamei a polícia, para o espírito. Né? Daquele dia em diante eu nunca mais vi. Provavelmente porque o plano espiritual falou, esse cara não tem estrutura para lidar com isso, deixa isso para os médiums que são mais preparados para isso. Estou contando isso porque às vezes as pessoas confundem, elas chegam no meu consultório e acham que eu vou ler espírito, que eu vou ver espírito, conversar com espírito, que eu vou avaliar a aura dela. Eu falei, aqui eu não faço isso. Posso até fazê-lo na Federação Espírita, que é onde eu trabalho, dentro do meu trabalho, que é espiritual lá, mas lá nem isso eu também faço. Né? Lá eu sou expositor, quando muito eu dou passe, né? Já trabalhei com desobsessão, mas não vejo, não ouço, não tenho essas atribuições. Volto a perguntar, por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas vêm no meu consultório e perguntam isso, mas o senhor não faz diagnóstico espiritual? Sim, eu faço. Então, mas o senhor não vê espírito? Não. Isso que você está falando é diagnóstico espírita. Eu faço diagnóstico espiritual. Eu vou conseguir mostrar para você onde foi que começou o fiozinho dos teus problemas. Porque quando você chega aqui com um problema físico, já é a psicossomática. Quando você chega aqui com um problema psicológico, já é seu espírito alterando o seu psiquismo, a maneira como você enxerga o mundo. E o diagnóstico espiritual é esse. Como é que você enxerga o mundo? A gente não escapa de 3 coisinhas que faz a gente distorcer a maneira como a gente enxerga o mundo. Né? Um deles, tem até um nome muito curioso em grego, né? Romano, que é Satã. Sabe o que significa Satã? Traduzindo para o português, ego, o eu. Então, satanismo é fazer culto ao egoísmo. Satã não existe. Não existe uma entidade espiritual criada por Deus com esse nome. Satã significa ego. Então, quando você faz um diagnóstico espiritual, você está falando para a pessoa, olha, você ainda tem muitos valores pelos quais você direciona a sua vida, que é muito ligado ainda ao egoísmo. Uma das derivadas do egoísmo é o orgulho. Né? E uma das derivadas do orgulho é o apego, ego, aquilo que eu acrescento ao meu ego, sem precisar. Né? E nesse contexto é que nascem todas as nossas doenças, até a lombriga, certo? A lombriga está aí para lembrar você que você precisa lembrar de lavar a mão, né? Precisa perceber melhor o que você come, como que você se cuida, né? Não se arrogar poderes que não tem. Não tem jeito. Se você não lavar a mão e tiver lá ovos de lascas lumbricoides, você vai pegar lascas lumbricoides. Por quê? Porque você está encarnado. Você é um ser humano como outro qualquer. Né? Então, nesse sentido é que vem o diagnóstico. Né? E aí, é claro, tem o diagnóstico físico, porque tem pessoas que vêm com doença física de verdade, já instalada, inclusive por repercussão do perispírito dela, que já veio doente das outras encarnações. Então, quem nasce, por exemplo, vou falar da minha área, que é saúde mental, que é psiquiatria. Quem nasce com esquizofrenia já tem no perispírito, né? O molde da esquizofrenia, né? Nos seus centros de força. Quando isso vai ser tingido, né? Quando ele vai fazer um print, né? No nosso corpo, os nossos DNAs, né? Nosso genoma é direcionado para que alguns genes daquela família que foi escolhida, que tem predisposição a ter geneticamente determinado a esquizofrenia, você vai nascer com esquizofrenia. E isso é qualquer doença. Né? Não, aí vai pensar, puxa, mas então a gente está pagando pelas coisas que fez? Não. Deus não é um carrasco. E nem é um senhorio. Né? Quando a gente desencarna, ele não fica esperando a gente batendo o pezinho, fazendo o que você fez lá no mundo. Não. E ele vai ficar contente. Puxa, você foi lá.
Você ficou 80 anos, 90 anos, 100 anos mergulhado na carne. Quanta coisa você não tentou. Algumas você conseguiu, outras não. Vamos ver o que falta para você se ajustar às leis de amor? Isso é o que é justiça divina. Justiça divina é te peguei e vai para o inferno. Então não é isso. Isso é justiça. Nós fazemos esse tipo de justiça. A gente julga, condena e executa. Deus não. Por isso que fala que Deus é amor. Então o que será que falta agora para a sua próxima encarnação, neste planeta ou em outro, para você continuar se ajustando às leis de amor, que é a tal da lei divina, as leis de amor. Isso tudo, quando a pessoa chega lá com seu diagnóstico de esquizofrenia, e eu tenho que prescrever remédio, e a pessoa melhora, e ela consegue fazer raporte é contato comigo, entender o que eu estou falando. Não adianta eu já chegar nela e ficar pregando Jesus na cabeça dela. Vai ficar muito esquisito fazer isso, né? Eu ainda tenho que trazer ela para um equilíbrio psicológico. O biológico ela já conseguiu. Agora eu vou trazer o psicológico, que é a terapia. Depois eu tenho que reinserir ela no meio social. Ela tem que voltar a viver no meio social. Ela não pode ficar presa. Ou, que é pior ainda, estigmatizada, sabe? Que é presa a um diagnóstico, né? E aí ela pode se dar o luxo de dizer assim, eu sou esquizofrênico, então não tenho jeito. Não tem, né? Depois que eu fiz todo esse caminho, equilíbrio biológico, psicológico, social, aí eu vou falar para ela o que ela precisa fazer para não adoecer, ou para não piorar a situação em que ela vive, ou quiçá melhorar. É muito interessante, hoje eu tenho mais de 30 anos de formado, né? Então eu tenho pessoas que eu comecei a tratar e tinham esquizofrenia com 18 anos. Hoje elas têm 50 anos e elas estão bem. E os familiares chegam para mim e falam, você curou, né, o meu pai, ou curou meu filho, ou curou meu irmão. Eu falei, não, a doença evolui assim mesmo. Comigo e semigo, apesar de migo, essas doenças que as pessoas têm tanto medo, elas amadurecem, as pessoas amadurecem, né? Você pega um esquizofrênico amadurecido, ele está mais equilibrado. Como nós também ficamos mais equilibrados com a idade, né? A gente não fica mais consciente, mais parcimonioso, mais paciente, né? Eles também ficam. Agora, o que adianta eu ter vivido 50 anos assim, chegar na idade madura, e aí vai vir uma pergunta, né? Quando a gente chega nos 50 anos de idade, que é metade de 100, né? A gente faz uma pergunta, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu consegui dela? Lá da antroposofia, o pessoal que estuda o espírito de uma maneira mais diferente do que a do espiritismo, eles dizem que aqui é a tal da crise da meia-idade. É quando aquela pessoa chega na metade da idade e fala, meu Deus, agora não tem outro caminho para ir para o túmulo, não é? Agora eu vou começar a descer. E algumas pessoas entram em desespero por causa disso e quer fazer tudo de novo, né? Começa a se comportar como se tivesse 20 anos, né? Larga a família, larga os filhos, casa de novo, quer mais carro, mais casa, mais filhos, como se pudesse enganar a curva da vida, né? Fazer uma curvinha para cima e continuar vivendo. É nesse momento aqui em que a gente começa a pensar assim, para que eu vim na vida? Não é o porquê. Porque a biologia explica, a psicologia explica, né? Até as leis sociais explicam o porquê da vida. Mas o para quê da vida é filosófico. E é isso que dentro da minha prática clínica, quando eu falo, eu vou lhe fazer um diagnóstico espiritual e vou lhe fazer uma proposta terapêutica espiritual, que é você perceber o para que você está aqui. Com esquizofrenia, sem ela ou apesar dela. Com câncer, com ele ou apesar dele. Ou sadio, sem doença nenhuma ou apesar da saúde. Você veio aqui para se ajustar às leis de amor. Com aquilo que é possível, como lhe é possível. Não existe maneira correta. Não existe certo ou errado para Deus. Existem caminhos. Como você aproveita ele, é que ele vai conversar com você. Mas, aí, isso aqui foi só para começar a palestra. Eu não vamos sair daqui 10 horas, tá? Aí vem então
como que eu... Tá bom, eu cheguei para a pessoa e tá vendo? Você tem um problema, que você é muito mesquinho. Esse é o seu diagnóstico espiritual. Por ser mesquinho, é que você se isola socialmente, acha psicologicamente que ninguém gosta de você e fisicamente você está fazendo um problema, uma neurose obsessiva compulsiva, porque é mesquinho. Fica lá acumulando coisas na garagem da sua casa, porque não quer dividir nada com ninguém. Nossa, mas esse é meu diagnóstico? É. Mas então por que eu estou tomando Eutofranil, Anafranil? Porque isso é para quem tem toque. Para quem já chegou nessa lesão de ter toque, tem que tomar, não tem como. Então por que eu faço terapia? Para aliviar, tentar fazer com que essa sua maneira de colecionismo melhore. E por que mandaram limpar a minha casa? Porque você tem que se ressocializar, não dá para você viver no meio do lixo. Você é toque, né? Tá colecionador de coisas, né? Mas então agora você me diz que tudo isso é porque eu sou mesquinho? Sim. Tá bom. Então o que o senhor me propõe para tirar a minha mesquinhez? Eu comento que um dia talvez eu vou criar o orgulhol de 500 miligramas, né, que eu vou poder prescrever para as pessoas tomarem de manhã, de tarde e de noite. Ou a egoestina, né, de 300 miligramas para a pessoa fazerem banhos de assento, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas isso não existe, né? Aí, eu comentei com vocês que eu já trabalhei com dependentes químicos, né? E quem já conhece dependência química sabe que eles estão no inferno, né? Eles vivem no inferno. É uma coisa muito interessante. Tanto que o cara que eu aprendi, hoje ele já é desencarnado, né? O Negrão. O sobrenome dele é Negrão, tá? Eu tenho que falar isso aqui, né? Porque hoje em dia não pode falar mais essas coisas. O nome dele era Benedito Negrão Feo. Né? Se eu chamar ele de Negrão Feo, então aí eu vou para cadeia mesmo. Mas é o nome dele, tá? E o Negrão falava pra gente isso. Que religião é para quem tem medo de ir para o inferno. Agora, a espiritualidade é para quem já esteve lá, que era o que tratava os dependentes químicos. E foi lá, num hospital mantido por uma instituição espírita, que eu aprendi a falar de espiritualidade para quem não quer nem ouvir falar o Pai Nosso, que é um método, né, chamado dos 12 Passos, que é dos Alcoólicos Anônimos. O próprio Bill Wilson, que é o fundador do AA, entendia o Cristo e ele fazia o quê? O que Cristo mandava: ajudar o próximo, esquecer de si. Por quê? Para trabalhar a grande raiz das nossas doenças espirituais, que é o egoísmo. Quer tratar o egoísmo? Cuida do outro. E ele fazia isso, ele seguia isso. Como que ele fazia isso? Toda vez que ele sentia vontade de beber, aquela compulsão orgânica do alcoólatra, ele saía de casa, catava um bêbado na rua e levava para casa para tomar conta. Quem sofria era a esposa dele, né? Que além de um, tinha dois na casa dela, né? Ao cuidar dele, a vontade passava de beber. Até que um dia, ele trabalhava investigando empresas. Naquela época, 1930, 35, estavam começando as grandes empresas, a GE, a GM. Né? Então ele ia lá conversar com os funcionários no final do dia nos botecos, tentando conversar. O que estão fazendo na fábrica? O que vocês estão fazendo? Estão lançando a televisão, rádio, automóvel, né? Motores elétricos, novidades na época. Então ele ligava para os investidores, pode investir na GM que vai ter recurso. Se ele tivesse lucro, pagavam para ele. Era assim que ele vivia. E ele foi uma vez investigar uma empresa dessas que era em Akron, numa cidade do interior lá nos Estados Unidos, no Texas. E ele chegou lá na quinta-feira, era feriado. E era feriado prolongado ainda. Emendaram a sexta-feira. Ele falou: ixi, eu vou ficar 4 dias sem fazer nada numa cidade do interior que eu não conheço ninguém. Imagina o que eu vou fazer? Beber. Ele falou: não. Ele começou a ligar para todo mundo na cidade, perguntando aonde tinha um alcoólatra que ele precisava ajudar esse alcoólatra. Quando ele começava a ligar para as pessoas, todo mundo já achava que ele tinha bebido. Né? Como assim? Um alcoólatra procurando outro alcoólatra que quer beber junto. Até que um padre, por também ser cristão, né, entendeu o que ele estava falando. Falou: olha, então eu tenho um médico aqui na cidade que quase perdeu a licença dele porque ser alcoólatra. Né? Aí
Ligaram para ele e esse médico falou, Dr. Bob, o Robert, falou: olha, pode vir, né, mas não sei o que você vai fazer aqui. Chegando lá, ele falou assim para o Bill Wilson, o fundador, né, cofundador, né, falou assim: olha, você tem 5 minutos para conversar comigo, porque eu já fui em tantos médicos no mundo, os mais importantes do planeta, e ninguém conseguiu fazer eu parar de beber. Por que você, que eu nem sei quem você é, vai me fazer parar de beber? Ele falou: não, Dr. Bob, eu não vim aqui para fazer o senhor parar de beber. Eu vim aqui que enquanto eu converso com o senhor, eu não bebo. O senhor me ajuda. Foi aí então que surgiu a primeira reunião de AA. Dr. Bob e Bill Wilson perceberam o quanto um alcoólico entende o outro. Não é verdade? Foi assim então que eu comecei a entender que eu podia transferir isso para outras doenças também, né? Um depressivo sabe o que um depressivo sente. Um esquizofrênico sabe o que o outro esquizofrênico sente. Então eu comecei a trazer esta receita do tratamento, que inclui a espiritualidade, utilizando os 12 passos dos anônimos também para outras doenças. E existe aí os neuróticos anônimos, né? Os comedores compulsivos anônimos, os dependentes de amor e sexo anônimos, os jogadores compulsivos anônimos, né? Existe também os devedores anônimos, que é o que gastam compulsivamente, e também existe já no Brasil, acho que não chegou ainda, os corruptos anônimos, né? Que acho que aqui no Brasil, provavelmente, quem é que vai falar eu sou um corrupto, né? Vai ser meio difícil, né? Graças a Deus ele vai falar, né? E por que eu estou comentando sobre isso? Porque essa é uma maneira de eu falar de espiritualidade sem falar de religião. Quando nos 12 passos a palavra Deus, vírgula, eles colocam na maneira em que você o concebe. Ou eles nem usam a palavra Deus, eles usam poder superior, porque muitas vezes a pessoa que está fazendo o tratamento, ela é ateu. Mas para ela o poder superior é um médico dela. Ele é superior a mim. Ele me entende, então eu vou ouvi-lo. Não precisa ser um ser divino. As pessoas estão galgando essa ideia. Por que não respeitá-las, né? Aliás, esse é um contexto que eu vou passar para vocês do porquê Jesus comentava com a gente que a gente não deveria dar pérola aos porcos. Vocês sabem por quê, né? Porque os porcos não prestam. Não era isso que Jesus estava falando. Porque se você encher a mão de pérolas e fizer assim para o porco, ele vem, todo alegre, comer as pérolas. Aí ele quebra os dentes, sangra, fica com muita raiva de você e não confia mais em você. Então, respeite os porcos, ele está falando. Porcos só precisam de milho. Isso não significa que agora você vai se chafurdar na lama com eles. Mas quando você oferecer o milho, dá um carinho nele, né? É isso que quer dizer, não dê pérola aos porcos, respeite os porcos. E aí então também tem que respeitar as pessoas no momento em que elas se encontram. Não adianta eu fazer, como falava um colega meu da faculdade, que também é psiquiatra hoje, o Pepe, ligar a britadeira psíquica, né, para abrir a cabeça da pessoa e enfiar coisas que ela não é capaz de compreender. Se ela compreende milho, dê milho para ela. Mas junto com o milho, uma coisinha a mais. Que é assim que a gente vai aprendendo, né? Devagarinho. Isso é não dar pérola aos porcos, é respeite os porcos no momento em que eles se encontram. Os 12 passos, os 12 princípios e as 12 tradições dos alcoólicos anônimos é aplicado hoje no mundo inteiro desde 1935. É o mesmo até hoje. É falar de Jesus, é falar de Cristo sem tocar no nome deles. E por quê? Porque muitas pessoas não gostam disso. E por que não gostam? Porque as palavras do Cristo foram muito deturpadas, principalmente depois de 300 anos depois de Cristo, né? Que onde foi institucionalizada uma religião no nome do Cristo, por o maior inimigo do Cristo, que era o Império Romano. Mas o cristianismo não teve só essa influência negativa de Constantino, o penúltimo imperador de Roma, que institucionalizou. Ele tirou os cristãos das catacumbas, deu para ele prédios, que ele chamou de igrejas, deu para ele cargos, que ele chamou de hierarquia, né? Ou eclesiaste, né?
o eclesiástico, né, vamos dizer assim, e deu para eles dinheiro. O que começou a acontecer? Começaram a brigar pelo outro, pelo poder. E com isso, o cristianismo ficou em último lugar. O que mais importava agora é a religião. Por isso que eu volto a falar. Religião é para quem tem medo de ir para o inferno, porque é isso que as religiões vendem. Passagem para o céu. Agora, espiritualidade é para quem já esteve lá. E eu nunca aprendi tanta espiritualidade convivendo com dependentes químicos, porque eles tinham lá um instrumento para isso, que eram os 12 passos. E isso é aplicável na vida da gente, sim, mesmo que eu não tenha doença nenhuma. Quando eu dava palestra lá no Bezerra de Menezes, que é o nome do hospital, lá em São Bernardo, uma cidade vizinha de São Paulo, eu dei tantas palestras, né, tanta palestra para dependente químico, e sempre a mesma palestra, que chegava uma hora que eu estava meio parecido com eles. E os próprios dependentes químicos, no final da palestra, chegavam e falavam: "Você é companheiro?", perguntando se eu já era dependente também. Eu falei: "Não, mas para mim, ser companheiro é começar a beber, porque eu não sei se eu vou virar dependente ainda, né?" Mas aquilo calou tão fundo dentro de mim, porque eu encontrei uma maneira de eu poder falar daquilo que nos liberta do ego, certo? Sem falar de Deus e religião, para um povo que detesta a igreja. Alcoólatra já é excomungado, né? Exorcizado pelas igrejas, pelos católicos, pelos protestantes há muito tempo. Foi uma casa espírita que montou um hospital espírita, que acolheu os alcoólicos, separou dos doentes mentais e pegou a tecnologia do modelo Minnesota, que é behaviorismo, o tal da terapia cognitivo comportamental, associado aos 12 passos dos anônimos. Ok. Eu dei toda essa volta, porque nesses lugares onde eu trato deles, eu não posso falar do espiritismo. Mesmo dentro do Bezerra de Menezes, quando comecei a trabalhar lá, não podia falar. E eu era neófito, eu era novato. Eu escrevia nos prontuários: olha, paciente tendo uma crise dissociativa, bem do tipo influenciação psiteta, que é a pessoa sofrendo possessão espiritual, né? E escrevia no prontuário. Até que o diretor clínico mandou me chamar, dizendo que aquilo não podia escrever, aquelas coisas no prontuário. Eu falei: mas aqui não é uma casa espírita? Eu falei: mas o pessoal não quer que escreva essas coisas no prontuário. E realmente não precisa, né? A parte científica material está feita lá, a possibilidade de a gente poder registrar os fatos e os dados clínicos está muito que bem, né? Mas o que foi mais interessante é como que eu consigo levar para uma pessoa que não é dependente química, que não vai participar de nenhum tipo de doença compulsiva, como que eu levo as informações que vão fazer com que ela se trate espiritualmente, né? Deu o remédio, estou fazendo a psicoterapia, já está reinserido socialmente. Como é que eu falo dessas coisas? Para quem me permite, eu posso falar do Cristo e o seu Evangelho. Eu posso falar. Por isso que o título da palestra é esse: Instrumentos, instruções para usar os instrumentos, que é do Cristo e o seu Evangelho, né? Porque foi isso que ele trouxe para nós. Os instrumentos quais são? Se a gente for ver a obra do Kardec, né, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos que seguem uma sequência pedagógica prevista pelos Espíritos para que Kardec escrevesse, falasse da vida de Jesus, sem respeitar as regras da teologia, que era uma regra criada pela Igreja, não é uma regra científica. Então ele queria que ele usasse uma técnica pedagógica do Pestalozzi, que vai do mais simples para o mais complexo, do mais fácil de entender para o mais difícil de entender, do mais concreto e palpável para coisas mais abstratas e difíceis de imaginar. E é assim que é os 28 capítulos. Por isso, eu dou muitas palestras lá na Federação Espírita, palestra de 10 minutos, sabe? Aquela antes do passe. Às vezes me pedem fazer palestra de 1 hora também, mas eu sempre falo, você sabe por que hoje nós estamos estudando o capítulo 6?
Aí eles não sabem, porque ele vem depois dos 5. Né? Mas isso é lógico. Então, mas vocês não sabiam, porque é uma sequência pedagógica. Por isso que até o Evangelho no Lar é bom a gente fazer do 1º para o 28º, porque tem uma sequência pedagógica. Isso são, nesse Evangelho escrito dessa maneira, a gente encontra lá os 4 instrumentos que Jesus exemplificou. Ele não mandou nada, ele deu exemplo, para que a gente possa fazer essa busca do que hoje a gente chama de cristicidade. Porque Jesus foi um homem, né, que o único homem que conseguiu o maior grau de cristicidade possível no planeta Terra. Ele deu esse exemplo para a gente. Por isso que a gente esquece de Jesus para focar no Cristo e no seu Evangelho. Porque Jesus é uma personalidade, não é? Cristo é um princípio, que é exatamente o que os alcoólicos anônimos fazem. Colocam os princípios acima das personalidades. Porque não sei se vocês já conversaram com dependentes químicos. Eles são imaturos, egoístas e cheios de mania de grandeza. Como que eu vou ensinar humildade, né, caridade e espiritualidade para eles? Só se eu falar do Cristo. Mas como que eu vou falar do Cristo se a igreja deturpou o Cristo, né? Faz eles acharem que Jesus é uma pessoa que julga, condena e executa? As pessoas não têm como falar. Eles são excomungados como pessoas fracas, pecadoras. Não são acolhedores, né? O AA é acolhedor e não toca 1 minuto fala de Jesus, fala de espiritualidade o tempo todo e fala de cristicidade o tempo todo, né? Mas não é religião, não tem sacerdote, não tem dogma, não tem ritual, né? E é assim que eu lido com os pacientes no consultório, né? Quando ele fala da espiritualidade, o que normalmente eles querem? Ah, não tem um balagandã aí que você faz que eu me curo de uma hora para outra? Não tem uma reza brava aí que você conhece lá da Federação Espírita? Não dá para colocar meu nome lá nas vibrações, não sei aonde, que eu mudo assim? Olha, eu posso colocar seu nome, mas quem vai mudar é você, né? E cuidado com o que você pede. Como assim? Eles falam assim, você fala assim, você falou para mim que você queria melhorar a sua inteligência. O último que pediu isso aqui só teve problema na vida dele. Por quê? Porque resolvendo problemas que você desenvolve a inteligência. Você não pediu inteligência? Não é? Ah, eu pedi humildade. Então, prepare-se. Né? Você está pedindo o quê? Né? Você vai ter treinamento para isso. Aí nós vamos entender, então, a sequência do Evangelho, antes dele nos apresentar os 4 instrumentos que Cristo viveu. O primeiro capítulo do Evangelho fala o quê? Eu não vim destruir a lei. Por que o Espiritismo não veio destruir a lei? Porque essa lei é indestrutível. É a lei do amor. Não tem nada, ninguém no universo capaz de destruir isso. Segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo. Claro, a lei de amor não nasceu no planeta Terra. Nasceu? Não. Ele se manifesta aqui também. Aonde ele nasceu? A única palavra que faz a gente poder entender essa origem é Deus. Nasceu com Deus. Onde? Não sei. Não faço ideia. Mas eu vejo ela se manifestar no universo todo, inclusive no planeta Terra. Por isso que meu reino não é deste mundo. E, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Sim. Cada um de nós capta essa lei de amor como é possível. Não existe uma maneira correta, né? Em qualquer lugar do universo, em qualquer maneira que você esteja encarnado, né? E ele diz mais: se você não renascer, você não verá essa lei do amor cumprir dentro de você. O que é renascer? Tem a ver com a reencarnação, que o Espiritismo estava querendo apresentar para as pessoas de maneira científica, não de maneira mística, né? E também tem a ver com você se renovar, né? Aumentar a sua consciência e entender cada vez mais o para quê da sua existência aqui na Terra. Não o porquê, né? Que a biologia explica, a psicologia explica. Não, eu quero saber para quê. É mais do que filosófico isso, né? E o capítulo 5, então você está disposto, certo, a fazer essa jornada da cristicidade em você. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Parece que ele faz uma ameaça, né? Você vai querer? Se prepara para as aflições. Não é ameaça.
Se você está querendo melhorar, você vai ter que fazer exercícios de melhora. E a gente busca, consegue, alcança melhora enfrentando as dificuldades. Vocês lembram daquela personagem, não é bem uma personagem, mas ela existiu de verdade, a Super Nanny, da televisão, lá do Silvio Santos, não era? Mas tinha uma inglesa também, lembra que tinha na Inglaterra? O Silvio Santos trouxe essa ideia lá da Inglaterra. Vocês sabem que as duas Super Nannies, tanto a inglesa como a brasileira, não eram psicólogas? Vocês sabiam disso? Porque parece que elas são, né? Não são. Por quê? Porque o psicólogo, ele vai tentar entender a pessoa, né? Contextualizar, né? Circunstanciar a situação, né? Vai entender, né? Vai tentar até aliviar. Pedagogo não, elas eram pedagogas. Elas tinham que ensinar as pessoas a terem regras, sistemas, métodos de convivência psicossocial. Então o que ensina não é contemporizar, é contrariar. Então, bem-aventurados os aflitos, porque vocês estão pedindo as contrariedades que vão fazer você evoluir pedagogicamente falando. Se você quer alcançar a cristicidade, não do Cristo, põe ele como meta, mas se você quer começar a trabalhar a sua cristicidade, bem-aventurados, vai começar a ter aflições. Você não vai querer o sossego, né? Dizem até, a fofoca do além, né, que o Chico Xavier era filha do Públio Lentulus. Lembra há 3.000 anos? E depois, 50 anos depois, uma obra lá do Emmanuel, que a filha desse Públio Lentulus, que é o Emmanuel hoje, né, que é o mentor do Chico, era o pai dela naquela época, e ele então paparicou, mimou aquela menina. Depois ele veio encarnar como médium no Brasil, e a gente sabe que o Emmanuel era muito severo com o Chico Xavier, muito severo, né? Ele exigia dele, você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina de sentimentos, de pensamentos e de ações. Né? Por quê? Porque ele faltou com a pedagogia no passado. Né? Facilitou. Ele era um senador romano, né? Tinha todas as regalias, então a menina dele, a filha dele foi mimada, não foi? Depois ela reencarnou para dar como é importante a pedagogia. Por isso que nós vamos ver agora, no capítulo 5, ele fala: bem-aventurados os aflitos, estejam prontos para os métodos pedagógicos. Mas se eu estou buscando a minha criticidade, eu quero que venha mesmo. Estava contando esse dia, eu voltei a praticar esporte com o meu filho, tá ali, o Gustavo, de 15 anos, fazer karatê. Eu tenho 62 anos, consigo fazer karatê. Está tendo umas coisas roxas aqui na perna, mas estou conseguindo. Mas eu era judoca antes, quando eu tinha a idade dele. E minha academia era uma academia muito simples, num bairro pobre ali de São Paulo, no Jaguaré, onde eu morava, que era uma associação nipo-brasileira do Jaguaré. Inclusive, quando a gente ensinava um termo lá que a gente queria praticar judô lá, eu lembro que eu li aquilo e ficava assustado. Estava dizendo assim: a associação não se obriga a dizer os motivos da recusa. Eu falei: nossa, eles vão me recusar. Porque eu era o único que não era japonês, né? Mas eu estava lá. E eu lembro que eu aprendi com o sensei Shimono, que hoje já é desencarnado, que eu era faixa branca, né? E então ele falou: aproveita a sua faixa. Eu falei: por quê? Porque se você apanhar, você é branca, né? E eu entendi o que ele quis dizer com isso, né? Aí tinha um outro sensei que de vez em quando ia visitar a gente lá, de vez em quando para praticar, que era o dentista do bairro. Então eu não sei o nome dele, eu chamava ele de sensei dentista, faixa preta. Quando ele chegava, eu quero lutar com ele. Tá, eu ficava lutando com ele, apanhava o diabo, né? Mas eu ia aprendendo, né? Aquela contrariedade, cada vez que eu levava um golpe, eu falava: olha, a gente chama de finta, né? Finta é a enganação que você faz para dar o golpe na pessoa, né? Ali eu percebi o que é a pedagogia, né? Se você fica evitando a contrariedade, quer ficar num lugar cômodo e conhecido, você não aprende nada, né? Aí chega nos 50 anos, fica querendo continuar a vida, porque não viveu,
né? Mas se você está pronto e disposto a crescer, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Mas, capítulo 6, tá? Esse é o capítulo do que eu vou falar lá no SEC, na Sociedade de Estudos Kardecistas, dia 3 agora, vou falar lá, sobre o capítulo 6. O que fala o capítulo 6? Cristo o Consolador. Né? O que significa Cristo Consolador? Ele preparou a gente para dizer assim, vocês vão ter que passar por situações de aprendizado, mas nem tudo vai ser dolorido, nem tudo vai ser o fim do mundo, nem tudo vai ser tão medonho que vocês não vão conseguir dar conta. Tem o Cristo Consolador. Capítulo 6. Ele vem consolar. Calma, não se apavorem, não se demorem, mas também não se apressem, aceita o seu real tamanho. Permita que as coisas aconteçam na sua vida, né? Eu estou aqui para consolar vocês, não estou aqui para conformar vocês. Já pensou se fosse Cristo o conformador? A postura dele seria assim: pessoal, vocês são da onde? Do planeta Terra. Vocês não têm jeito. Isso é conformar as pessoas, né? Vocês vão tudo para o inferno. É se consolar, calma, né? Aí, depois do capítulo 6... vem os 4 instrumentos para a gente poder buscar a nossa cristicidade. Olhando para aqui, você fala, ele é meu exemplo. Mas ele me deu 4 instrumentos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza de espírito. Isso é um instrumento. O que é pobreza de espírito? Os burros vão para o céu? Os oligofrênicos, a síndrome de Down? Também. Pronto. Mas pobreza de espírito não é burrice. Pobreza de espírito tem a ver com o nosso centro frontal, tem a ver com mantenha a mente aberta. Não fique achando que você sabe tudo. Sempre vai ter alguma coisa que te incomoda porque é novo, porque você não sabe. Pobreza de espírito significa isso. Para de se achar esperto, né? Que é riqueza de espírito, né? Seja mente aberta. Esse é o primeiro instrumento. Porque você vai ter que ouvir coisas que você não sabe, né? Segundo instrumento, pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Aqueles que não trazem nenhum tipo de ressentimento, de nenhuma mágoa das experiências que já teve no passado. Deus me castigou, né? Olha só o que fizeram comigo, né? O coitadismo, né? O vitimismo. Não, pureza de coração. Olha para trás e fala, puxa, olha, apesar de tudo, eu ainda não aprendi, cara. Eu não entendi o recado. Na época eu não tinha consciência, mas agora eu tenho, né? Isso chama-se pureza de coração. Depois vem o terceiro instrumento, que é bem-aventurados os mansos e os pacíficos, capítulo 9. Mansuetude e paz. Eu apontei aqui, porque aqui é espírito, aqui é sentimento, aqui são ações. Nosso centro genésico ou centro gástrico tem a ver com os impulsos emocionais ou com os nossos instintos, né? Não, seja manso, seja pacífico, não tenha pressa, não violente os outros e também não violente a você mesmo. Respeite o real tamanho, não dê pérola aos porcos. Respeite você, inclusive. Para muitas pessoas você é um porco. Para você, muitas pessoas é porco. Aprenda a se respeitar e respeitar o outro, ok? E o quarto instrumento, né? Que é bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia. Sabe o que é isso? Córdia tem a ver com coração. Misery é miséria. Tenha compaixão pela miséria moral dos outros, porque você já está com a mente aberta. Você já está com o seu coração aberto. Você já não está mais violentando nem nada, nem ninguém, nem você mesmo. Mas vai encontrar um monte de gente ainda com a mente fechada, né, com o coração amargurado e pronto para partir para a violência. E você vai ter que ter compaixão delas. Você vai devolver o que elas estão te dando? Não. Se você não tiver nada diferente para dar para elas, você vai estar sendo igual a elas. Esses são os 4 instrumentos, né? As 4 instruções, né? E o grande instrutor. Quem vocês acham que é o grande instrutor?
todo mundo vai falar que é Jesus, né? Ou que é o Cristo. Não. Ele só deu exemplo. Né? O grande instrutor é a vida. Vamos vivê-la. Quando? Agora. Com o quê? Com o que você tem. Mas meu tamanho, esse é exatamente o que você precisa. Mas eu quero crescer. A partir desse tamanho. Não se arrogue poderes que você não vai dar conta e não se omita naquilo que você já sabe fazer. Ah, mas eu só sei dar milho para porco. Dê milhos para porco. Né? Dê com carinho. Né? Um porco já começa a mudar quando ele é tratado com carinho. Não começa a mudar? Ele já vem alegre. Ele já viu você chegando e já fica contente. Não é pelo milho mais. Né? A gente acha que é pelo milho, mas não é mais. É por você. Né? Pela sua presença, pelo sentir ele em paz. A comida acrescenta, reforça, vamos dizer assim, a parte biológica. E aí então que a gente começa a entender o porquê do título desta palestra. Instrumentos e instruções do Cristo e o seu Evangelho. Cuidado, né? Tem muita gente confundindo Jesus com Cristo. E quem usou muito Jesus para poder induzir medo, culpa, guerras, desavenças, foram instituições, né, que foram sendo fundadas em cima disso para poder governar a cabeça das pessoas através dessas emoções chamadas raiva, culpa, medo, né, controle. Quando você sintoniza com Cristo e o seu Evangelho, né, não com o cristianismo que a igreja criou, tá? Mas com Cristo e o seu Evangelho, você começa a trabalhar a sua cristicidade pessoal no dia a dia das suas vidas. Um degrauzinho de cada vez. Por quanto tempo? O tempo que você precisar. Mas quanto tempo eu tenho? A eternidade, tá bom? Ou vocês querem mais? Um dia de cada vez. Como a gente fala para os alcoólicos anônimos. Ah, quanto tempo eu tenho que ficar sem beber? Só por hoje. Ah, mas e amanhã se eu beber? Como é que você sabe que não vai beber amanhã? Você só pode não beber hoje. Amanhã, se você acordar vivo, você agradece por mais 24 horas de vida que você vai ter sóbrio. Um dia de cada vez. E um dia de cada vez eu posso trabalhar qualquer problema da minha vida. Que nasce do meu egoísmo, ou que nasce do meu orgulho, ou que nasce do meu apego. Né? E para encerrar, para ele poder abrir para as perguntas, a gente podia pensar assim, puxa, mas por que Deus nos criou egoísta? Né? Qual é a intenção? Eu não podia ter já criado lindo e maravilhoso, não é? Puro, santo e casto, mentiroso é boato, né, que o pessoal está falando aí. Não é que ele nos criou egoísta, faz parte do processo daquilo que a gente entende e que o Espiritismo nos ajudou a compreender com mais profundidade, que é o desenvolvimento do princípio inteligente. No começo, nossa inteligência era meramente reflexa, tipo organicamente falando só. Uma ameba, sabe? Que quando você cutuca ela se afasta. Mas a reação química aquilo. Mas já é um prenúncio de uma resposta afetiva. Alguma coisa afetou a membrana e ela se afastou. Se você coloca uma comida, um alimento, ela vai lá e abraça, fagocita. Parece que ela pensou em fazer isso, não. Mas ali está nascendo a nossa capacidade de resposta afetiva. Depois, com o tempo, de instintos, como dor, como frio, fome, a gente começou a ter raiva, culpa, medo, que são respostas afetivas emocionais. E com o tempo, a gente começou a ter respostas afetivas de sentimentos. Quando a gente teve esse despertar, ficaram resíduos ainda dos nossos princípios de afetividade, que é o que a gente chama de ego. Agora nós estamos caminhando por um outro momento, né, que é para o eu humano, não o ego meio humano, meio animal. Mas é um processo só. Eu fico imaginando qual foi o esforço de uma ameba para se tornar alguma coisa animal, que tem emoções, e depois esse animal vira hominal, que somos nós. E o esforço nós vamos fazendo para virarmos humanos.
que é ser guiado por sentimentos que nos afetam. Carinho, dedicação, abnegação, resignação. Isso é só nós que conseguimos fazer isso. E com muito custo. Né? A gente tem que exercitar muito fazer isso. Não é natural nosso ainda fazer isso. O natural ainda é ser egoísta, mesquinho, ordinário. Né? É meio nosso ainda, mas que nós estamos caminhando. Aí apareceu um cara, né, há 2000 anos atrás, e trouxe uma boa nova. A boa notícia. Né? Olha, a vida não é só isso aí não, tá? Não é ser um animal que pensa, não, tá? A vida é mais do que isso. Ah, mas o que o senhor sugere então para a gente sair dessa vida animal e egoísta? Cuida do próximo. Né? No meio espírita a gente não fala, fora da caridade não há salvação? Pois é, cuida do próximo, isso vai ajudar você a sair do egoísmo. Mesmo que seja de má vontade, acordar sábado de manhã para distribuir cesta básica no centro espírita, de mau humor. Mas faz, se contraria, faz alguma coisa pelo outro. Né? Mas por que eu faria isso? Perguntaram para Cristo, que na época ainda era Jesus, ele não tinha se tornado Cristo. Né? Quando ele voltou, no terceiro dia, ele já era o Cristo, ele já falava até de maneira diferente com as pessoas. Ele não dava mais bronca, né? Porque dava bronca, né? Como Jesus ele dava bronca. O próprio Pedro, que negou ele 3 vezes, né? O próprio Judas, ele não fala, paz esteja com você. A paz esteja com vocês. Ele não fala mais, pô, você me negou, cara. Né? Não, ele já estava transformado. Né? Então, aí, o sentido disso é, o que nós vamos fazer de agora em diante para me esforçar, para poder sair do meu ego? É os instrumentos que ele deu. Né? Então, o que ele respondeu para ele? Mas por que eu faria isso se todo mundo aqui está no pega para capar? Né? Todo mundo aqui está num egoísmo pleno, né? Absoluto. Né? Olha, o que vai motivar vocês a trabalhar para o próximo é saber que a vida é eterna. E é uma outra boa nova que eu estou dando para vocês. Né? Saiam do egoísmo motivado pela vida eterna, porque eles não são só isso. Vocês não vão ver só 100 anos, não é só isso. Né? E aí, para encerrar, a gente vai usar como nós falamos que religião é para quem tem medo de ir para o inferno, né? E espiritualidade é para quem já esteve lá. Nós já estivemos lá, no inferno do ego, no inferno do egoísmo, né? Da vaidade, né? Do apego. Nós talvez estejamos saindo de lá, mas a gente tem um pouco ainda do cheiro de enxofre que a gente trouxe do inferno. Nós estamos tentando tomar um banhinho aí de Cristo, né? O sabão Cristo, sei lá. O que a gente propõe? A espiritualidade. Os 2 tipos. A espiritualidade vertical, que é a que eu faço sozinho, né? A espiritualidade eu faço sozinha, né? Solitariamente falando. Eu e o poder superior na maneira que eu entendo ele. A gente chama isso de mística. A maneira com que eu me encho desse amor divino, dessa justiça divina, que é a lei do amor. Depois que eu me enchi disso, de alguma maneira que eu entenda que eu consiga fazer isso, aí eu faço a ética, que é a espiritualidade horizontal, que é a ética do amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus com todo o seu sentimento, todo o seu pensamento, todo o seu sentimento, em todas as suas palavras e ações, e ao próximo como a si mesmo. E isso resume toda a mística e a ética do Cristo. E se a gente praticar isso agora, e daqui 5 minutos, já está bom. É o que é possível para nós. E aí, como diria, acho que Jesus fala, podem ficar à vontade. Agora eu respondo as perguntas.